Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre posições relativas entre duas retas que não são coincidentes, mas estão no mesmo plano. Resumindo, retas paralelas e retas concorrentes, tá? Olha só, vamos começar observando esse desenho de ruas. Temos a Rua 8, Rua 9, Avenida 20 e Rua Samambaia. Bom, as ruas 8 e 9, se vocês observarem bem, essas duas ruas são paralelas. Essa palavra paralelas, ela aparece bastante no nosso dia a dia e ela significa que independente de qualquer ponto que eu pegue, independente do ponto que eu pegue em qualquer uma dessas duas ruas, eles nunca vão se encontrar. Essas duas ruas, elas têm sempre a mesma distância uma da outra, do início ao fim. Tem até uma outra, que é a Rua Samambaia, que passa por elas duas. Tem a Avenida 20, que também cruza essas duas ruas, a Rua 8 e a Rua 9. Mas a Rua 8 e 9 em si nunca se encontram, né? E aparentemente, se a gente continuar seguindo, elas vão continuar sem se encontrar. Como elas têm sempre a mesma distância de uma à outra, independente da parte da rua que eu pegue, nós dizemos que essas duas ruas são paralelas, certo? Rua 8 e 9. Agora, observa a Rua Samambaia e a Rua 8. Já essas duas ruas, elas têm uma parte em comum, né? Essas duas ruas, nós vamos chamá-las de concorrentes. Elas têm aqui uma parte em que elas se encontram, formando 4 ângulos. Olha só, essa abertura, esse ângulo aqui é o ângulo obtuso, essa outra abertura, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo agudo. Então, essas duas ruas que se encontram, elas nos dão ideias de retas que são concorrentes. Quando tivermos uma situação bem parecida com ela, em que temos 4 ângulos, 2 agudos e 2 obtusos, nós vamos chamar essas retas de retas concorrentes oblíquas. Só que a gente também ainda tem outra situação aqui. A Avenida 20. A Avenida 20 ela se encontra tanto com a Rua 9 quanto com a Rua 8. Só que ela forma um cruzamento interessante. Os 4 ângulos formados a partir deste encontro são ângulos retos. Ângulos de 1/4 de volta, né? Olha só, ângulo reto, reto e reto também. Então, a Avenida 20 e a Rua 8 são concorrentes. Só que, já que os ângulos formados são ângulos retos, nós diremos que essas duas ruas, essas duas retas, se assim pensarmos, são concorrentes perpendiculares. Então, vamos começar a observar agora com o conceito geométrico mesmo, tá bom? Então, pensando aí em duas retas distintas em um mesmo plano, podemos ter algumas situações. Primeiro, as retas podem ser paralelas. Quando é que elas são paralelas? Quando estão no mesmo plano e nunca se cruzam. Não se intersectam, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, tá bom? Então, elas são chamadas de retas paralelas. Agora, pode ser que duas retas se encontrem. Caso elas se encontrem, elas vão ter primeiro um ponto que vai ser chamado de ponto de interseção. Esse lugar de encontro, gente, é chamado de ponto de interseção, tá? Só que, ao se encontrar, essas duas retas formaram 4 ângulos retos. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Então, toda reta que se encontra com outra, essas duas recebem o nome de retas concorrentes. Mas se formar 4 ângulos retos, elas são chamadas de concorrentes perpendiculares. Mas, se elas se encontrarem e não formarem 4 ângulos retos, ou seja, formarem 2 agudos e 2 obtusos, então elas são chamadas de concorrentes oblíquas, certo? Então, duas retas no mesmo plano, distintas, retas distintas, ou serão paralelas, ou serão concorrentes perpendiculares, ou serão concorrentes oblíquas, certinho? Vamos fazer algumas observações aqui a partir de outros exemplos. Temos essas 3 retas, S, R e T.
Primeiro, observando as retas R e S, elas são paralelas, certo? Não se encontram, reta R e S, não se encontram. Quando duas retas forem paralelas, nós vamos indicar por duas barrinhas entre elas. Muitas vezes, em muitos livros e em muitos exercícios, vocês podem se deparar apenas com essa representação. Falando assim, considere as duas retas R e S e R, duas barrinhas S. O que essas duas barrinhas vão significar? Que essas duas retas são paralelas, certo? Então, mesmo que o livro, qualquer material que você esteja lendo, qualquer situação, não diga que as retas são paralelas, mas apresente essa simbologia, significa que elas são paralelas. Agora, olhando as retas S e T, elas são concorrentes, mas elas não, quando se encontram, não formam quatro ângulos retos. Formam dois ângulos obtusos e dois agudos, então elas são concorrentes oblíquas. Duas retas concorrentes oblíquas, nós só indicamos por esse xizinho. Mostra que elas têm um ponto de interseção, certo? Tem um pontinho de interseção. As retas R e T também são concorrentes oblíquas, se encontram nesse ponto e também nós vamos indicar por R, xizinho, T. Gente, esse X tem que ser escrito desse jeito, viu? Nada de colocar um X cursivo. Esse X não é para indicar multiplicação também não. Ele está indicando o encontro de duas retas. Indica que elas são oblíquas. Da mesma forma que nós falamos sobre as retas paralelas, pode ser que a situação só fale. As retas R, X, T, ou seja, elas são duas retas que estão no mesmo plano e são concorrentes oblíquas. Tá bom? Por fim, temos essas outras duas retas, retas X e Y. Elas são retas perpendiculares. Quando elas se encontram, formam quatro ângulos de 90 graus, tá bom? Mesmo que a figura só tenha uma indicação de ângulo reto, com certeza do lado esquerdo também vai medir 90, pois essas duas composições aqui formam um giro de meia volta. Então, são dois ângulos retos e o mesmo acontece aqui embaixo. Já que nós temos duas retas que são perpendiculares, nós vamos indicar como se fosse esse T entre essas duas retas, de cabeça para baixo. Então, recapitulando, retas paralelas são aquelas que não se encontram, não tem nenhum ponto em comum, não tem ponto de interseção. Indicamos R barra S. Agora, se elas forem oblíquas, ou seja, elas são concorrentes, se encontram em um ponto, mas formam dois ângulos agudos e dois obtusos, então nós vamos indicar por SXT, certo? Mas, se as retas são perpendiculares, ou seja, elas são concorrentes, se encontram em um ponto, mas ao se encontrarem formam quatro ângulos de 90 graus, que são ângulos retos. Então, nós vamos indicar por X, não sei o nome desse símbolo, tá? X é perpendicular a Y. Então, olha, R é paralela a S, S é oblíqua a T, R é oblíqua a T, X é perpendicular a Y. Certinho? Só isso, gente. Então, até mais.